o capítulo Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gostaria de convidar a igreja a se prostrar para que nós adoremos a Deus em oração. Pai nosso que estás nos mais altos céus, Senhor Deus, nós queremos te agradecer hoje pelo privilégio de estar aqui na tua santa igreja, no dia de sábado, Senhor, o dia que tu escolhestes para que venhamos aqui te adorar. Eu quero te agradecer, Senhor, por esta igreja, por olhar aqui tantas pessoas novas que se encontram aqui em nosso meio, como resultado do trabalho que está sendo desenvolvido aqui. Senhor Deus, fica com a liderança dessa igreja, perdoa os nossos pecados, Senhor, que são muitos perante a tua face. Venha estar com Rubens quando ele partilha conosco o pão da vida. Abençoa todos os membros aqui representados, todas as famílias no Brasil. Abençoa a tua igreja também no Brasil. Senhor, de uma forma especial te suplicamos as tuas bênçãos sobre aqueles que estão enfermos e doentes neste momento. Gostaria de orar de uma forma especial pela Luana, pela irmã Naí, pela mãe do William e pela minha irmã também que se encontra no Brasil. Ó Pai, reconhecemos a necessidade que temos de aprender de Ti e de andar de acordo com a Tua vontade. Por isso estamos aqui, Senhor, para aprender de Ti e ouvir a Tua palavra. Ajuda-nos a ser melhores cristãos, melhores pais, melhores maridos e filhos, Senhor. Derrama uma bênção especial sobre a Tua igreja nesse momento. Envia o Teu Santo Espírito para que esteja em nosso meio, ungindo de forma especial o pregador. Estas bênçãos nós te agradecemos e te suplicamos no doce nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Faz de mim um santuário, puro e santo. de Deus, eu sinto seu amor. Devolvo a Ele o que me deu em forma de louvor. Meu coração Deus conquistou, pois vida Ele me deu. Deponho tudo o que sou perante o trono seu. Com meu viver, eu quero amá-lo, Pai, e seu amor eu quero conhecer. Tudo que tenho é seu pra sempre, irei servi-lo com meu viver. A cada dia Deus me dá o pão para viver. Por isso eu quero proclamar
a todo o seu poder. Eu vou para sempre segurar a sua forte mão. E assim para sempre desfrutar de sua proteção. Eu quero amá-lo, Pai, e seu amor. Eu quero conhecer tudo que tenho, é seu pra sempre, irei servir. Gratidão. E quantas coisas nós já agradecemos a Deus, e quantas coisas ainda temos para agradecê-lo. Mas nesta manhã nós queremos continuar a nossa gratidão, e nós queremos agradecer por essa linda promessa que Ele nos faz em Isaías 41:10. É uma das mais lindas promessas que Ele faz ao seu povo, pois Ele está dizendo para mim e para você nesta manhã que se há problemas, não temas. Se há doenças, não temas. Se há dor, não temas, pois eu nunca te deixarei. Se você acredita nisso, cante essa promessa. Que confia
não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, Oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Amém. Só que agora nós vamos fazer algo que não é muito comum. Nós, os seres humanos, nós gostamos muito de agradecer pelas coisas boas, pelas coisas que nos fazem bem. Nós somos, por natureza, egoístas. Mas o Senhor quer que nós também agradeçamos a Ele pelas dores, pelos problemas, principalmente quando estas dores e esses problemas nos fazem reconhecer a nossa plena dependência de Deus. E nós temos certeza que todos aqui queremos reconhecer cada dia a nossa plena dependência de Deus. Então, neste hino que nós vamos cantar agora, alguém diz assim: graças dou por minhas dores e problemas que enfrentei, porque através do sofrer pude a fé compreender. Eu não sei como foi com você. Isso não importa. O que importa é que você tenha aprendido a depender do amor de Deus. Cante conosco. Em tristeza eu vivia, o amanhã me era escuro, não sabia onde meu pensamento for. Mas em toda provação, Jesus proveu consolação, e o meu sofrer tornou mais forte o coração. Foi assim que aprendi a ter confiança em Cristo meu Senhor. Foi assim que aprendi a depender do amor de Deus. Graças dou por minhas dores e tormentos que enfrentei. Através do meu sofrer, pude a fé compreender. E senti bem junto a mim o amor de Cristo a me guiar, em segurança no caminho rumo ao lar. Foi assim que aprendi a ter confiança em Cristo meu Senhor. Foi assim que aprendi a depender do amor de Deus. Foi assim que aprendi a ter confiança em Cristo meu Senhor. Foi assim que aprendi a depender do amor de Deus. Que aprendi a depender do amor de Deus.
nós teremos que aprender nada, porque Deus está reservando para cada um de nós um doce lar. Todas as coisas ficarão para trás. E nunca mais, mas nunca mais, nem tristeza, nem dor, nada que tire a nossa paz estará presente. Então, se você almeja esse lar, cante alegremente, contente, porque Jesus já preparou para mim e para você este doce, doce lar. O céu, a volta de Cristo, é a nossa maior esperança. A nossa vida não tem sentido se nós não vivermos em função da volta de Cristo. Aliás, aguardar a volta de Cristo é até uma questão de inteligência. Porque
não compensa perder o céu por causa de 70 anos mal vividos quando se chega lá, não é? Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 14. Salmo 14, verso 1, somente a primeira parte. Grande Deus, nosso Pai, aqui estamos nós para render louvores ao Teu nome. Hoje iremos exaltar o Teu nome mais uma vez. Mas para isso, Senhor, eu quero que o Senhor limpe o meu coração, perdoe os meus pecados, para que o nosso louvor seja aceito, Senhor. Que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, a fim de que possamos absorver, Senhor, as mensagens e colocar em prática no nosso dia a dia. Em Teu nome nós pedimos. Amém. Salmo 14, verso 1, diz o seguinte: diz o insensato no seu coração, Deus não existe. Que a natureza surgiu por acaso, que o homem nasce e morre sem uma lei pré-existente, que o universo todo surgiu do caos numa explosão cósmica. Até que ponto posso confiar nessas estranhas declarações? Teria por acaso alguma lei que estabelecesse uma ordem nas coisas criadas? Seria essa ordem regida por uma coincidência ou por uma providência? Toda a natureza se move em função de uma coisa chamada luz. Seja planta ou animal, o seu ciclo é controlado pela luz. Parece impossível, conquanto o homem saiba uma porção de coisas sobre a luz, ele ainda não conseguiu descobrir o que é realmente a luz. Esta luz, acerca da qual tão pouco sabemos, é como se um relógio despertador despertasse o mundo, a tudo que é vida no mundo. Pequeninas células, imersas no interior de certas plantas e animais, aguardam apropriadas concentrações de certas ondas de luz, para então começarem os processos vitais no organismo. Na natureza, tudo é perfeitamente cronometrado, e a luz é o mais significativo cronometrista. A imigração de milhões de aves começam e terminam de acordo com os ditames da luz. Alguns mamíferos não começam a proliferar antes que se dê uma diminuição da luz do dia no outono. E o aumento da luz leva certas plantas a florescer. Na primavera, as plantas abrem os seus botões justamente em tempo de oferecer alimento aos numerosos insetos, que por sua vez se tornam abundantes justamente em tempo de alimentar os milhões de aves migratórias e posteriormente aos seus filhotes. Falando em luz, em recente cálculo, concluiu-se que para se colocar energia na caldeira do Sol, para que ele jogasse a luz que joga em cada minuto, seriam necessários 2 bilhões de vezes 300 milhões de toneladas de carvão para ele consumir e transformar em luz. E se o Sol tivesse um pouquinho só mais longe da Terra, esse mundo seria apenas uma bola de gelo. Nós não existiríamos. Se o Sol tivesse um pouquinho só mais perto da Terra, estaríamos fritos, literalmente. Simplesmente não existiríamos. Agora eu pergunto, quem foi que pegou a régua e mediu essa distância que existe entre o Sol e a Terra? Ou vocês acham que o Sol se autocalculou para, quem sabe, não causar queimadura nas pessoas? Isabel Lewis, uma pesquisadora do Observatório Naval aqui dos Estados Unidos, ela afirmou que se o Sol estivesse fornecendo calor derivado do consumo de sua própria substância, 3.000 anos seriam suficientes, bastariam para acabar com o combustível existente. Ora, você e eu sabemos que o Sol tem muito mais de 3.000 anos, no mínimo 6.000 anos. Eu pergunto, de quem o Sol está emprestando a sua energia? Alguém inteligente demais está fornecendo energia ao Sol, e muitos cientistas sérios não riem dessa afirmação. O ar que respiramos, que coisa maravilhosa! Não poderia se fazer qualquer modificação ou alteração na composição do ar
que você e eu respiramos, sem torná-lo nocivo à nossa saúde, tanto dos homens quanto dos animais e vegetais. Se a quantidade de nitrogênio fosse levemente aumentada, todas as funções vitais do organismo do homem seriam afetadas. Haveria dor, lentidão e o pêndulo da vida finalmente cessaria. Bem, a conclusão a que se chega é: ou acreditamos na coincidência impossível das coisas, ou somos obrigados a acreditar e aceitar a providência de um Deus Criador. Como vocês puderam observar, entre 1000 propostas de modificação do ar, somente aquela criada por Deus torna possível a vida? Ou vocês acham que vamos acreditar que os elementos químicos se decidiram por si só o que seria melhor para o homem? O nosso minúsculo planeta, membro de apenas uma galáxia, é claro, pesa 6 sextilhões de toneladas. Eu tive curiosidade em saber o peso, mas não em saber quem mediu. Quem pesou isso aí? Mas a verdade é que o número de matérias-primas para formar o universo é incalculável. Não dá para pensar, não dá para imaginar. E essas matérias-primas, elas não se ajuntaram por si próprias para formar uma harmonia. Se você pegar, por exemplo, um carro velho, digamos um Camry, verde, todo enferrujado, na parte da frente, e colocar esse carro ao relento, dentro de 2 milhões de anos, esse carro não vai virar um Rolls Royce, última marca. Digamos que você pega aí uma casa na favela, uma choupana bem simples de madeira, daqui 2 milhões de anos, essa casa não vai virar uma mansão cinematográfica ali, de 25 milhões de dólares, ali na ilha de Manhattan, com certeza não. Portanto, meus irmãos, a harmonia e a espetaculosidade dos mundos e do universo nos levam a pensar em um ser inteligente demais. Percebem? Os mundos, eles... a slide anterior. Os mundos, eles giram, eles estão sempre em movimento, em velocidades diferentes, mas interessante, eles não se chocam. Pergunto, quem é que mantém essa sincronia entre os planetas? Nos reservatórios oceânicos, existem cerca de 8 milhões de milhas cúbicas de sal. Vocês sabem por quê? Para que o mar não apodreça, para conservar a água. Agora você pode me perguntar, e os rios? O rio é corrente. Se fala água doce, não porque tem açúcar. O rio é corrente. Então não há necessidade. Se você estancar o rio, em pouco tempo ele apodrece. Uma piscina, se você deixar de colocar cloro, ou se não tiver filtro, em pouco tempo ela fica verde até apodrecer. Numa recente pesquisa, feita aqui nos Estados Unidos, nos mostra que se as cores que existem hoje fossem outras que não essas, por exemplo, ao invés do branco existe o vermelho, ao invés do azul existe o roxo, o amarelo, haveria muita afetação na estrutura da vida na Terra. Por exemplo, se o tapete da Terra não fosse verde, teríamos os olhos irritados, o espírito deprimido e o sistema nervoso abalado. Ou vocês acham que foram as cores que fizeram uma comissão entre elas para decidir o que é que faria bem para o homem? Ou que o verde brigou com o amarelo para ver quem é que pintariam as florestas? Eu pergunto, é uma coincidência ou é uma providência? É muito mais fácil, meus irmãos, acreditar na providência divina do que em 1 milhão de coincidências ao mesmo tempo. A teia da vida é tecida tão intrincadamente que uma atacada em falso traria dificuldade no seu todo. Meus caros irmãos, tudo isso trata-se de mera coincidência do acaso? Seria isso possível? Algumas aves que atravessam o oceano, elas sabem exatamente o mesmo lugar de onde saíram no ano passado. Acontece que elas são guiadas por um radar que é instalado no seu pequenino cérebro. Pergunto, quem foi que instalou esse radar ali? Existe uma ave chamada galinhola. Essa ave ela é bem estranha. Ela até parece que foi feita de partes e pedaços de outras aves. As suas pernas são curtas demais. O seu bico é muito longo para o seu corpo rechonchudo. Os olhos são enormes e ficam bem na parte superior da cabeça. E os seus ouvidos, eles ficam abaixo dos olhos, sendo que na maioria das aves ele se encontra atrás dos olhos.
mas tudo tem um propósito. Notem, o longo bico só pode ser aberto na ponta para localizar as minhocas. E para que ela faça essa localização, ela coloca um dos seus esquisitos ouvidos na terra. E como os seus olhos são acima dos ouvidos, enquanto ela está escutando o barulho das minhocas, ela está atenta em tudo o que acontece ao seu redor para um provável predador. Dificilmente você vai encontrar uma ave dessa na floresta, porque ela tem exatamente a mesma coloração das folhas marrons e paus e sujeiras da floresta. Essa incrível adaptação da galinhola, pergunto, é uma coincidência da natureza? O camelo, isso aqui é um focinho de camelo. O camelo tem o seu nariz, no seu nariz ele tem membranas cobertas de pelo que ele pode, inclusive, permanecer fechado. Você consegue fechar o seu nariz sem uso das mãos? O camelo consegue. Mas você não precisa fazer isso, mas o camelo precisa fazer isso aí. Então, o pelo filtra do ar o pó e a areia. Ele possui, não dá para ver ali, mas ele possui 2 carreiras de pestana que servem para proteger os olhos da areia. O camelo possui também patas largas e almofadadas, justamente para marchar na areia, independente da temperatura da areia. Interessante também é que o camelo pode ficar 34 dias sem beber água. E em apenas 10 minutos ele pode beber 120 litros de água. Mas o mais interessante é que você não vai encontrar um animal desse na Avenida Paulista, em São Paulo, nem tampouco você vai encontrar em Nova York ou em Salvador. Você vai encontrar esse animal no deserto. Parece uma coincidência que ele foi feito para estar ali no deserto, não é? Pois bem, a pata do elefante, ela é larga e disposta de forma que pode atravessar pântanos e lamaçais sem ficar presa, mesmo com suas 5 toneladas. Vocês já pensaram, por exemplo, se o elefante tivesse uma pata parecida com pata de cavalo? No seco, não suportaria o seu peso, e no molhado, simplesmente atolaria. Isso faz com que o elefante seja o único animal que possui 4 joelhos. O bico de cada pássaro, já que a gente está vendo um pássaro ali embaixo, o bico de cada pássaro é perfeitamente adaptado para a sua refeição especial. Patos e gansos, por exemplo, possuem os seus bicos construídos como filtro que lhes permitem escolher o que desejam. O pica-pau possui um verdadeiro formão que lhe ajuda na sua atividade principal e também na sua alimentação. Quando criança, eu sempre passava as férias no sítio do meu avô e isso me irritava muito, aquele barulho do pica-pau. E eu estava vendo essa semana sobre o pica-pau, alguém perguntou por que é que o pica-pau não fica louco? E, na verdade, depois veio a resposta, ele tem um mecanismo poroso que serve como proteção. Então, o pica-pau ouve o barulho que ele mesmo faz, menos do que você possa ouvir à distância. O pelicano tem uma verdadeira rede para pescar. Aqui está um pelicano comendo a sua presa. E ele usa então essa rede, esse seu bico interessante, para pescar o seu alimento. Ainda o beija-flor. O beija-flor, ele tem o bico parecido com um canudinho, que ele usa para sugar o néctar das plantas. Uma coisa interessante sobre o beija-flor. Aqui está, irmãos, a maior família de pássaros do mundo. São mais de 300 espécies de beija-flor. E dizem que Igor Sikorsky, que inventou o helicóptero, baseou suas ideias na observação contínua dos beija-flores. Ou seja, ele acabou se inspirando no beija-flor para criar o helicóptero, mas o helicóptero ainda anda perdendo, porque, que eu saiba, o helicóptero não consegue fazer voos para baixo, né? Não sei se o helicóptero consegue alçar voo de marcha ré. Se ele conseguir fazer voos para baixo, a diferença é que o beija-flor consegue fazer várias vezes, o helicóptero é uma única vez, né? Bem, meus irmãos, a maior criatura do mundo chega a medir mais de 30 metros de comprimento e pesar mais de 150 toneladas. Ainda bem que esse animal vive no mar, é a baleia azul. Agora eu pergunto, como é que esse animal chegou ali ao mar? Quem é que o colocou? A maneira mais fácil de você diferenciar um animal carnívoro de um herbívoro é olhando nos seus olhos.
Por exemplo, o carnívoro, ele tem os seus olhos na parte da frente da cabeça, que facilita a localização da sua presa, a localização do alimento. Já os herbívoros têm os seus olhos na parte do lado da cabeça, que facilita a aproximação, digo assim, de um possível predador. Ou seja, um foi feito para caçar e o outro foi feito para correr. Que interessante, não é? Que coincidência da natureza. Eu pergunto a vocês, quem foi que acendeu o sol? O oxigênio tem algum valor na nossa vida? Quem foi que ensinou ao camaleão a distinção das cores? Quem acendeu a luz do vagalume? Quem ensinou o caminho de volta ao pombo? Quem ensinou as abelhas a dança matemática? De onde surgiu a energia do peixe elétrico? O peixe elétrico ele tem uma coisa interessante. O polo positivo fica do lado da cabeça e o polo negativo na cauda. Ele tem aí a capacidade de emitir eletricidade que varia entre 900 a 1500 volts, dependendo do seu tamanho. Pergunto, de onde surgiu essa energia do peixe elétrico? Quem foi que desenhou a borboleta? Quem foi que a pintou? Quem é que indica a hora do galo cantar? Eu nunca ouvi ele dizendo, canta aí, não. Ele canta sozinho, sem ninguém precisar avisar e na hora certa. Agora, quem é que indica? Eu não sei. Quem é que ensinou a aranha a tecer? Existe alguma resposta científica para essas perguntas? Mas você pode dizer, bom, é claro, isso aí é pelo instinto, mas eu pergunto, você pode me explicar cientificamente de onde surgiu o instinto dos animais? Você sabia que nós permanecemos saudáveis graças à ação de milhões de bactérias? Sim. Elas vivem no nosso tubo digestivo e fabricam vitamina B. O que seria, meus irmãos, o nosso mundo se não fosse a dor, não é? Todos os seres vivos são dotados de dor a fim de manterem a sua integridade física. Digamos que você vai ser padrinho hoje à noite, num casamento, padrinho do noivo, e você sai correndo porque já está atrasado, então você acaba caindo, se ralando e vai se aprontar para ir ao casamento. Quando olha no espelho, cadê a orelha? Então, irmãos, a dor nos protege. Nunca, jamais pense que a dor ela foi criada pelo inimigo. Na verdade, a dor é um recurso criado por Deus após o pecado. Quando você sente qualquer tipo de dor, significa que algo não está bem com o seu organismo, você deve tomar cuidado. Se você sente dor de dente, vai logo antes que seja um canal e a coisa complique mais. Mas, meus amigos, o que seria o mundo se não fosse o medo? Já pensou você, caminhoneiro? Sabe de uma coisa? Hoje eu vou decidir que eu vou andar só na contramão. Vocês já pensaram um motorista sem medo? Vocês já imaginaram um eletricista que não tenha medo? Já pensaram o que seria de um jornalista sem medo? Portanto, meus irmãos, o medo nos protege. Se não fosse o medo, esse planeta, incluindo o homem e os animais, estariam reduzidos aí a metade porque o medo, o homem sem medo, ele se consumiria a si próprio. Meus irmãos, isso tudo é fruto de um acaso? São coincidências da natureza? O homem, eu estou dizendo aqui o nome genérico, que ser fantástico, não é? Por que é que o homem foi a última coisa a ser criada? Irmãos, Deus fez a natureza tudo em função de uma coisa que viria a seguir, o homem. Então, durante a criação, Deus fez todos os preparativos sem esquecer um só detalhe. E somente quando ela ficou toda pronta, completa, com tudo que o homem necessitaria, foi aí então que Deus fez o homem, coroando assim a sua obra criativa. Agora me impressiona, irmãos, os detalhes da modelagem divina. Uma diferença qualquer teria que mudar a ordem de todas as coisas. Um exemplo. Digamos que Deus cometesse um engano e fizesse o nariz, ao invés de as narinas para baixo, para cima. Imagina que problema não seria quando chovesse. Para quem fuma seria uma beleza, porque o nariz seria usado como uma chaminé, não é? Ou então, o homem teria que andar plantando bananeira, mas aí teriam outros problemas. Irmãos, Deus fez tudo direitinho. Por que é que o homem não tem caninos, por exemplo? Porque o homem não pertence à família dos carnívoros, isso é óbvio.
E para que servem os dedos dos pés? Uma vez eu ouvi alguém comentando, por que você usa tênis o tempo todo? Ah, porque eu acho os meus pés horríveis, eu tenho os dedos muito grandes. Mas, irmãos, os dedos dos pés são os responsáveis pelo equilíbrio do nosso corpo. Porque sem os dedos dos pés você apenas pularia. Aliás, nem pularia, porque os dedos dos pés que fazem com que você pule. Então, nunca reclame dos dedos dos seus pés, mesmo que você ache eles menos, assim, não tão bonitos. Os cílios dos olhos. Para que servem os cílios dos olhos? Para mantê-los piscando. Mas para que piscar? Para mantê-los úmidos, porque senão eles se secam, não é? Agora, os olhos, a curvatura dos olhos. Irmãos, isso me deixa impressionado. Tinha uma época que eu gostava muito de assistir luta de boxe, e eu via que algumas pessoas saíam dali com os olhos assim, você nem via os olhos, mas o olhinho estava protegido lá dentro. Existem também alguns casos de combinação entre casais, depois a mulher surge com o olho roxo, disse que chorou a noite inteira, né? Ou que caiu no banheiro. Mas na verdade, irmãos, o nosso olho tem um mecanismo de proteção tremendo. Essa curvatura que nós temos, por mais saliente que possa ser o olho de uma pessoa, ela tem essa curvatura que mantém o seu olho protegido. Agora a língua. Vamos falar sobre a língua. Que adaptação maravilhosa, não é? Aliás, essa palavra adaptação não é muito própria, porque Deus não faz nenhuma adaptação. Deus cria tudo original. Na verdade, é o homem que faz a adaptação quando não consegue falsificar. Mas, meus irmãos, a compatibilidade que existe entre o nosso paladar e a alimentação que Deus criou. Você já pensou se Deus tivesse criado o jiló, mas não tivesse criado o nosso paladar compatível com o jiló? Bom, eu não gosto de jiló, não faria diferença. Mas no lugar do jiló, Deus colocou muitas outras coisas. Entende? Então, Deus criou diversas coisas com o mesmo número vitamínico para que se adaptasse ou para que fosse compatível com o nosso paladar. Com seus 206 ossos, 639 músculos, 4 milhões de pontos sensíveis à dor na pele, 750 milhões de sacos de ar nos pulmões, 16 bilhões de células nervosas e 30 trilhões de células no seu total. O corpo humano se acha notavelmente equipado para a vida. Como mecanismo humano, o corpo humano é o pináculo da obra de Deus, formado no 6º e último dia da criação, após o qual Deus declarou: eis que é muito bom. Se os seus elementos químicos fossem comprados em um mercado aberto, um corpo humano de tamanho médio custaria pelo menos 6 milhões de dólares. Os bilhões de partes do corpo humano trabalham juntos como uma equipe. Os seus 206 ossos formam um arcabouço, e os seus 639 músculos o habilitam a mover com a incrível velocidade de frações de segundos, e também habilidade tal que o homem pode até realizar proezas acrobáticas. Por exemplo, Maxwell Rogers ergueu certa vez a extremidade de um carro de 1.600 quilos. Não tente fazer isso em casa. Paul Anderson, da Geórgia, levantou certa vez 3 toneladas de peso morto num erguimento dorsal. E foi considerado por muitos anos como o homem mais forte do mundo. Eu estive olhando a foto desse homem. É uma força bruta natural, não é bombado não. Não foi em vão que ele, por muitos anos, foi considerado o homem mais forte. Portanto, meus irmãos, o organismo todo funciona como um conjunto unificado que permite e habilita as pessoas a correrem, a andarem, a cantarem, a recordarem e a criar. O organismo humano é fenomenal. Um cientista calculou que o nosso cérebro, em média, processa diariamente mais de 10 mil conceitos e pensamentos. Diante de todo esse processo magnífico da criação, como é que pode ainda existirem pessoas que desacreditem e ainda chegam ao ponto de pensar ou de negar a existência de um Deus Criador pelo qual todas as coisas vieram à existência? Infelizmente, são essas as ideias que predominam nos chamados círculos intelectuais, especialmente nas universidades. Como é que poderemos entender o fenômeno da criação se não partirmos de um princípio chamado causa-efeito? A crença em Deus como Criador é fortalecida quando se baseia num relato autêntico da criação e não em uma alegoria. A respeito de Deus, a verdade a respeito de Deus, a sua qualidade como Criador,
ela é fortalecida quando se baseia num relato autêntico da criação e nunca em mitos ou metáforas. Na criação do mundo, Deus não dependeu de matéria pré-existente. Ele criou tudo pelo seu poder e pela sua palavra a partir do nada. Isso, meus irmãos, só se torna compreensível através da fé. É impossível provar cientificamente quando e como surgiu a Terra, porém, através dos olhos da fé e das evidências mil reveladas na natureza, conforme já vimos algumas delas, e pelas complexas leis físicas do universo, se torna impossível não acreditar que existe uma mão inteligente por trás de tudo isso. O advento da ciência nuclear tornou possível compreender, até certo ponto, como o poder de Deus pôde ser transformado em matéria a fim de trazer à existência esse mundo. Meus caros irmãos, não fosse a criação, se esse mundo fosse somente um produto do acaso, se não houvesse um Deus da criação, não poderia haver lei, ordem ou harmonia no universo. Uma das maiores evidências para a crença de que existe um Criador são as leis que os próprios cientistas descobriram, estas em operação no universo, e a espantosa complexidade da vida. Portanto, a lógica e a razão protestam contra a possibilidade de um organismo complexo como o corpo humano, com seus numerosos órgãos e aparelhos intrincadamente relacionados, pudessem ter sido trazidos à existência como produto do acaso. Apesar do fato de que a teoria da evolução, que nós aprendemos alguma coisa aqui no sábado à tarde passado, a qual principalmente Darwin, tiveram outros, mas Darwin é o mais difundido, que prega que todas as formas complexas da vida se desenvolveram a partir de simples células vivas, serem aceitas quase que universalmente hoje. Ela não foi e nem pode ser cientificamente demonstrada, estabelecida ou provada. Irmãos, teoria científica não é verdade, e nem falsa. Elas são apenas explicações de fatos. Que as espécies evoluíram a partir de outras espécies é considerado por 99,99% da comunidade científica como algo científico. Agora, como as espécies se evoluíram, é o que se espera que a teoria da evolução explique. E nesse ponto, acaba sendo uma teoria sem crédito. Não perca tempo com a teoria da evolução. Eu estava lendo ontem sobre isso aí, e eu captei uma coisa interessante aqui. Vejam, alunos de escolas públicas estão sendo ensinados que a evolução é um fato, que eles são apenas produtos da sobrevivência do melhor adaptado. Isto cria um senso de falta de propósito e falta de esperança, o qual, de acordo com o autor ou pesquisador, leva as coisas como a dor, o assassinato e o suicídio. É claro, se você não tem referência da sua vida, você não tem esperança, como é que fica o amor? E então aí surge a crise de existencialismo, surgem as depressões, porque um dia você aceitou uma teoria esdrúxula. Portanto, meus irmãos, o mais impressionante, o que mais me impressiona particularmente, são os princípios de amor e bondade envoltos na história da criação especial de Deus. O Deus que não apenas criou, mas Ele mantém a sua criação momento a momento. Deus está agindo constantemente através dos agentes naturais para conservar a sua vida. Repito, Deus está agindo constantemente através dos agentes naturais para conservar a nossa vida. E como cristãos, o nosso conceito integral requer que a Bíblia e a ciência estejam plenamente de acordo. Ellen White diz: visto como no livro da natureza e o da revelação apresentam indícios da mesma mente superior, não podem eles deixar de estar em harmonia mútua. Afirmar que os numerosos complexos e integrados sistemas físicos, fisiológicos e bioquímicos de formas vivas se desenvolveram espontaneamente parece ser inadmissível. Até quando o homem continuará a lançar desafios e afrontas ao Deus Criador? Bem que Deus poderia ensinar uma lição ao homem. E se Deus, por exemplo, resolvesse fazer uma greve? Que bom que o Deus Altíssimo nunca fez greve. Por não ter sido tratado com justiça
em relação a algo que não gostasse, se somente uma vez ele dissesse, chega desses da terra, eu já sei o que é que eu vou fazer. Darei ordens para que o sol suprima o seu calor, a lua para não dar mais a sua luz, e os oceanos se secarem. E para tornar as coisas um pouco mais complicadas, vou suprimir o oxigênio. Que tal? Você sabe, ele seria desculpado se o jogo fosse justo, pois não houve alguém tratado com tanto desprezo e tão abusado como Deus, e mesmo assim, ele ainda continua atendendo a você e a mim com todos os componentes da sua graça, tudo sem custo. Os homens querem melhores acordos, e por isso eles fazem greves. Mas que diferença temos dado nós, de quem tudo nos vem? Nós não nos importamos quem acaba se ferindo quando nós queremos alguma coisa. Mas, meus irmãos, que confusão estaríamos nós se Deus fizesse greve? O amor de Deus é insondável. Não dá para a gente entender, é misterioso, não dá para tirar a sua explicação de um tubo de ensaio. O salmista perguntou, o que é o homem? E veio a resposta seguida, um pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Sim, meus caros amigos, essa assombrosa perfeição natural das coisas não se trata de mera coincidência, e sim de uma providência oriunda de alguém infinitamente superior. Porém, existe algo ainda mais incompreensível. Cristo, o Criador, que pela sua palavra trouxe esse mundo à existência, demonstrou por ele seu amor não apenas na criação original, mas pela sua disposição de morrer em nosso favor, a fim de que este mundo pudesse ter sido recriado e restaurado à perfeição que existia antes que o pecado maculasse a obra da criação. Meus caros irmãos, o nosso sonho é um só: que Jesus volte logo. Eu quero conhecê-lo pessoalmente. Eu quero pegar nas suas mãos, que hoje tem os cravos, mas foram as mesmas mãos utilizadas para modelar a você e a mim. Eu não vejo a hora de chegar aquele dia, aquele sábado, aquele tão aguardado dia, onde nós teremos um encontro marcado com Deus junto ao seu trono. E onde nós teremos a oportunidade de aos milhões louvarmos a Deus com as nossas vozes. E ali então celebrarmos a nossa origem. Amém. Pensamentos podem ser alegres momentos, e quando penso, posso imaginar o céu aberto, anjos e homens. Posso me ver no jardim a caminhar, mas enquanto vivo aqui, tento contemplar o céu que um dia vou alcançar. Posso enxergar além, posso já sentir o bem que ver a Cristo vai causar. Vivo pela fé, acredito que muito além das nuvens existe um lugar de eterna paz. Um caminho
que muito além das nuvens existe um lugar de eterna paz. Um caminho é pela cruz de Cristo, somente pela cruz vou alcançar um lar de eterna paz. Acredito que muito além das nuvens existe um lugar de eterna paz. Acredito que muito além das nuvens existe um lugar de eterna paz. Um caminho é pela cruz de Cristo, somente pela cruz vou alcançar. Somente pela cruz vou alcançar um lar de eterna paz. Vamos orar. Grande Deus, nosso Pai, obrigado porque sentimos a Tua presença aqui neste lugar. Dirija-nos aos nossos lares em segurança, mas com a segurança maior de que um dia estaremos contigo, Senhor. Esse é o nosso sonho. Vivemos em função disso. Que nada nesse mundo atrapalhe, Senhor, a conseguirmos realizar esse sonho. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Gostaria de lembrar aos jovens e adolescentes que forem ver a igreja para voltarem logo para o almoço e para o ensaio.